Olá, eu vim falar sobre um pouco sobre o domínio público das águas externas. Para isso eu fiz esse esqueminha aqui, para ficar melhor, para explicar, porque afinal, por ser um assunto bastante visual, eu achei que seria mais interessante eu explicar com este quadro. Beleza? Para começarmos, como se divide o mar, as águas externas de cada país, ou melhor, do mundo? Temos aqui o mar territorial, a zona contígua, a zona econômica exclusiva e o alto mar. Começando pelo mar territorial, é importante destacar que nem sempre ele foi de 12 milhas, que é o que prevalece hoje pela Convenção de 82, que foi assinada lá em Montego Bay. Essa convenção delimitou as 12 milhas por uma questão econômica. Os países exigiam que fosse delimitada uma regra para as águas externas e delimitou-se como 12 milhas sendo um mar territorial. Mas o que é o mar territorial? Basicamente ele é uma extensão do continente. O estado costeiro ele exerce a soberania completa sobre esta região, que ela começa aqui da linha base, que é ali, geralmente essa linha base é delimitada sempre em maré baixa e se estende até 12 milhas. Essa soberania, por ser total, ela envolve, obviamente, além da água, envolve o subsolo e o espaço aéreo. Os demais países, eles podem transitar por esta área, inclusive com navios de guerra, desde que sejam o que eles chamam de uma passagem inocente. O que é isso? Eles devem simplesmente passar. O estado costeiro ele não pode, por exemplo, exigir nenhum tipo de contraprestação, não pode exigir taxas, não pode exigir obrigações e também não pode praticar nenhum ato discriminatório em relação à bandeira do navio que estiver passando. Como eu disse, pode inclusive ser um navio de guerra, desde que seja a passagem inocente, ele pode transitar por aqui. O estado costeiro, ele, no entanto, ele pode criar uma rota para que seja feita a passagem inocente. Por exemplo, quando existir algum tipo de instalação de pesquisa, qualquer coisa aqui no mar territorial, o estado costeiro ele cria essa rota para que o navio não esbarre, não cause nenhum tipo de dano, etc. Seguindo, a gente tem a zona contígua. A zona contígua é basicamente a jurisdição aduaneira do estado costeiro em que ela pertence. Nada muito interessante, nada muito importante. Eu gostaria de falar mais sobre a zona econômica exclusiva. Ela tem uma história bastante interessante e uma importância muito forte na economia dos países. Como ela surgiu? Bom, como eu disse, os mares territoriais eram de 12 milhas. Lá em 1952, alguns países, principalmente aqui da América do Sul, começaram a ampliar o mar territorial para até 200 milhas. Então vinha daqui até esta faixa aqui, até esta linha. E por que isso? Os países alegavam o seguinte, principalmente os países que dependiam de uma economia pesqueira, como o Peru, eles precisavam proteger essa área para a exploração econômica da comunidade pesqueira de seus países. Pois se não tivessem essa proteção, um país de outro continente, por exemplo o Japão, poderia ir até os mares ali da região do Peru, pescar os peixes e afetar a economia pesqueira do Peru. Por conta disso, eles, através de atos unilaterais, delimitaram que seria de 200 milhas. O Brasil entrou nessa também por uma questão econômica, mas um pouco diferente. Lá em 1970, o governo militar, na época, que era o Garrastazu Médici, a Petrobras havia descoberto jazidas de petróleo nesta região toda aqui. Região também onde se encontra o pré-sal. Por conta disso, para proteger essas jazidas de petróleo, o governo militar instituiu que também seria o mar territorial até 200 milhas.
Isso prevaleceu até a Convenção de 82 da ONU, que acabou regulamentando como mar territorial apenas as 12 milhas, mas reconheceu esta área aqui como a zona econômica exclusiva. Como o próprio nome diz, é a zona que só o estado costeiro desta região pode explorar economicamente. Então ficou assim, 12 milhas para o mar territorial e por mais 188 milhas é a zona econômica exclusiva, que é contado aqui do final da linha do mar territorial até esta linha aqui, que é onde começa o alto mar, totalizando aqui as 200 milhas, que são cerca de 370 quilômetros. Mas temos uma particularidade, isso se aplica para todos os países. Temos a questão da plataforma continental. Essa se estende desde a linha base, ali na praia, e vai até uma parte aqui do alto mar. Corresponde até 350 milhas. A plataforma continental tem a particularidade de que em toda essa região, a exploração do solo, ou seja, de toda aqui dessa linha aqui onde fica o leito do mar e do subsolo, pertence ao país costeiro, ao estado costeiro. Então aqui, no caso do Brasil, o Brasil ele tem, alguns países têm uma plataforma continental um pouco menor, que apesar de ser um conceito geográfico, se aplica foi incorporado ao direito. Mas o Brasil ele tem essa plataforma de 350 milhas. Como eu disse, o pré-sal ainda está na faixa de 200 milhas, mas a fim de proteger eventuais descobertas de novas jazidas, só o Brasil teria o direito de exploração aqui desta área, se encontrar jazidas de petróleo, tá certo? No entanto, aqui a região de peixes, etc., por ser já na região do alto mar, que começa aqui no final da zona econômica exclusiva, os peixes podem ser explorados por outros países, inclusive países que não possuem costa, por exemplo, a Bolívia e o Paraguai. Interessante ressaltar sobre a questão da plataforma continental que houve, ainda lá em 52, houve o que foi chamado de Guerra da Lagosta. O que aconteceu? Foi entre o Brasil e a França, onde navios pesqueiros franceses vinham até o nosso mar territorial. Na verdade, o mar territorial naquela época era ainda apenas de 3 milhas, e pescavam as lagostas dessa região logo depois das 3 milhas, ou seja, já era considerado alto mar. No entanto, o Brasil sustentou que, pela lagosta ser um animal rasteiro, ela fica no solo da plataforma continental, a França não poderia explorar, mesmo que fosse em alto mar. E isso prevaleceu. Por isso é que hoje instituiu-se que toda essa região, toda aqui essa faixa, toda o solo e o subsolo, que é a plataforma continental pertencente ao estado costeiro, só o estado costeiro pode explorá-lo. E a plataforma continental vai até 350 milhas. Então, recapitulando, temos aqui o mar territorial, que é uma extensão do continente, considerado uma soberania completa do estado. A zona contígua, a zona contígua que o estado exerce a soberania quanto a questões aduaneiras, e a zona econômica exclusiva de exploração exclusiva, além da plataforma continental. Chegamos em alto mar. Finalmente chegamos em alto mar, que é bastante interessante. O alto mar é considerado uma res communis, ou seja, pertence a todos os estados, é um patrimônio da humanidade. Sendo assim, todos os estados eles têm o direito de
ou melhor, eles têm o poder de polícia sobre o alto mar. Existem algumas regras, algumas particularidades sobre o alto mar. Às vezes pode dar a ideia, por ele ser mais livre, tem-se a ideia de que ele é livre completamente, mas não é bem assim, obviamente. Países, eles podem eles têm o direito de visita de outras embarcações, principalmente os navios de guerra, eles têm o direito de visita em navios mercantes para averiguar se há alguma irregularidade, por exemplo, tráfico de drogas, tráfico de escravos, também transmissões ilegais. Transmissões ilegais que eu digo são, por exemplo, se houvesse uma estação de TV ilegal aqui fazendo transmissões ilegais na região de alto mar. Além disso, os navios de guerra, se encontrarem um navio mercante da mesma bandeira, eles têm um poder até maior sobre esse navio, tem uma autoridade completa, pois exerce a questão da soberania, exerce a questão da bandeira sobre aquele território, sobre o navio em si. Bom, no mais, eu acho que é isso. Espero que tenham entendido bem. Então, mais uma vez, 12 milhas, mar territorial, soberania completa. Zona contígua, geralmente por volta de 24 milhas, são questões aduaneiras. Zona econômica exclusiva, 188 milhas a partir do mar territorial, totalizando aqui as 200 milhas, 370 quilômetros. Zona econômica exclusiva, exploração econômica exclusiva do estado costeiro. Plataforma continental, exploração exclusiva, mas desde a linha de base até, passando aqui pelo platô, pelo talude, até uma faixa aqui de alto mar. Exploração exclusiva do solo e do subsolo. Alto mar, livre, mas não tanto. Algumas regras se aplicam ao alto mar por ser um patrimônio da humanidade. Inclusive, eles não pode haver nenhum tipo de batalha naval aqui em alto mar, por ser um patrimônio da humanidade. No mais, é isso. Obrigado.